Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre um vídeo que eu vi, inclusive vou deixar na descrição o link desse vídeo, do Dr. Josh Axel. Ele está fazendo uma análise e trazendo alguns dados científicos sobre uma conversa entre duas pessoas. Eu não sei se é um podcast ou é uma entrevista, falando sobre algumas relações de crianças que ficam em creche com alguns desvios comportamentais e tudo mais. Eu não só achei isso muito interessante, como eu também vou tentar conectar isso com a nossa vida pessoal, com a nossa vida com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Então fica até o final para você conseguir entender. Algumas das coisas que ele vai falar sobre essa entrevista, ele vai falar o seguinte, que crianças que frequentam creches, é claro que ele deixa bem claro que não é todo mundo que frequenta a creche, aqui é estudos, os estudos são feitos às vezes com a maioria das então isso aí não é uma regra que vale para todo mundo. Por exemplo, você falar assim, o estudo mostra que a maioria das pessoas nos Estados Unidos estão obesas por causa de comida fast food. Isso é real, mas não quer dizer que é todo mundo. Existem pessoas que comem bem, que se alimentam bem, que são saudáveis e tudo mais. Então não quer dizer que se você colocar seu filho na creche, isso vai acontecer com ele, mas a chance realmente é altíssima. Ele vai ligar essa questão da criança que fica longe dos pais quando ela fica na creche, por exemplo. O que acontece? Libera muito estresse na criança, e o pai com a mãe, a presença do pai e da mãe é como se fosse um alívio para a criança e diminui. Só que quando a gente expõe a criança muito tempo longe dos pais, da mãe, começa a gerar muito estresse nela. Isso vai trazer algumas coisas. Eles vão linkar como, por exemplo, como déficit de atenção, TDAH, que é bem famoso, está bem difundido, entre aspas, famoso nos nossos dias, questões emocionais, dificuldade de se relacionar quando cresce, ter relacionamentos profundos, enfim, algumas coisas. Outra coisa que ele vai falar é o seguinte: um refil emocional. Ele fala que nós, quando somos crianças, de 0 a 3 anos, de 0 a 5 anos, os nossos pais, a presença do nosso pai é como se fosse um refil emocional pra gente. Mais ou menos assim, talvez você já passou por essa situação. Você vê alguma criança brincando num parque, de repente ela cai, daí ela começa a chorar e vai correndo, abraça o pai, abraça a mãe, aí ela tem aquele respira, volta ao normal, daqui a pouco ela volta a brincar de novo. Daqui a pouco acontece uma outra coisa, ela cai, chora, volta no pai. Então esse refil emocional, ele só existe entre a criança e o pai e a mãe. Isso é muito importante. Ele vai falar de uma outra coisa, eles vão falar de uma outra coisa muito mais interessante ainda. Eles falam que uma criança, quando ela tem contato com o pai e com a mãe, é como se fosse respirar. Por exemplo, eles vão usar, a moça ela vai usar o exemplo de uma criança ou da gente entrar debaixo da água e segurar o fôlego. Quanto tempo a gente consegue? Talvez 1 minuto, 2 minutos, se for muito bom, mas a gente tem um tempo, a gente não consegue ficar embaixo de água para sempre. Então toda vez que a gente afunda na água, tenta aprender a respiração e volta para respirar, esse voltar para respirar, isso para a criança é toda vez que ela tem contato com o pai. Então quando você deixa uma criança, por exemplo, há muito tempo na creche ou muito tempo longe dos pais, ela fica como se estivesse nesse sentido de prender o fôlego, e ela não consegue fazer isso muito. Ou seja, nós como crianças fomos gerados por Deus cientificamente para termos contatos direto com os nossos pais. E essa pesquisa é bem feita de crianças normalmente de 0 a 3 anos, alguns casos ali de 0 a 5, mas a maioria de 0 a 3 anos. Então a importância nesse período do bebê ter contato com os pais, de que como isso desenvolve e transforma a criança. E pensando nisso, eu achei muito incrível, porque a palavra de Deus ela vai trazer vários aspectos, às vezes comparando nós como crianças. Hebreus, se eu não me engano, vai falar sobre ter alimento sólido e alimento mais fácil, como se fosse alimento para criança. Jesus vai falar das crianças, a Bíblia fala algumas coisas de criança, e tem uma passagem muito bacana também de 2 Pedro, que eu vou ler com você aqui. 1 Pedro 2:2, vai dizer o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Como crianças, versículo 2 de novo, recém-nascidas, desejam um genuíno leite espiritual. Então aqui também o apóstolo Pedro, ele vai nos comparar como crianças para a gente desejar o leite genuíno. Alguns estudiosos vão falar sobre esse leite genuíno ser a própria palavra de Deus. Mas qual que é o meu ponto? É que assim como Pedro
ilustrou essa questão de recém-nascido, de criança, o relacionamento entre crianças e Deus, e a Bíblia fala algumas coisas disso. Eu queria trazer nessa perspectiva de que eles vão mostrar que a ciência mostra que a criança, ela precisa desse contato com o pai e com a mãe, que é como se fosse ela respirar. Toda vez que ela fica longe do pai e da mãe, ela começa como se estivesse segurando a respiração, como se estivesse debaixo d'água. Eu queria transformar isso no nosso relacionamento com Deus. Talvez os nossos problemas que gerem em nós, assim como gera nessas crianças, tem 3, 4 ou 5 vezes mais chance de ter todos esses outros problemas que eu já citei, TDAH, déficit de atenção, problemas emocionais, tudo mais, em crianças que ficam em creches, que ficam longe, bastante tempo longe dos pais por N motivos e razões. Talvez isso aconteça com a gente no nosso relacionamento com Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos diariamente, o tempo todo, estar em contato com Deus. Só que nós é como se a gente estivesse numa creche, a gente fica lá jogado, a gente fica indo de YouTube para YouTube, de pregador para pregador, de culto por culto, e a gente começa a viver de outras pessoas e a gente não vive o nosso relacionamento com Deus, e isso é insustentável, e no futuro com certeza vai ser problema. Talvez por isso que a Bíblia vai falar assim, poxa, vocês já deveriam estar sendo firmados e sendo alimentados com outras coisas, mas ainda nós precisamos nas doutrinas elementares, porque parece que vocês ainda são como crianças, são como os imaturos, são como bebês. E às vezes a nossa vida é assim. A nossa vida com Deus precisa ser desenvolvida no nosso relacionamento com Deus. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, assim como um bebê foi criado para estar em contato com o pai e com a mãe, que é a melhor maneira que ele vai desenvolver. Deus fez dessa maneira para nós desenvolvermos. Nós precisamos ter contato com Deus. Nós estamos vivendo muito de relacionamento de outras pessoas, de revelação de outras pessoas, de música de outras pessoas. Esses dias eu estava fazendo meu devocional no livro de Atos, eu até cheguei naquela passagem de Ananias e Safira, onde eles acabam copiando a oferta de Barnabé, só que eles acabam retendo um pouco e eles são destruídos, e Deus me confrontou um pouco no sentido, falou assim, nossa, nós vivemos uma geração que copiamos tudo. Se você pegar, por exemplo, a maioria dos músicos, estoura uma música, a gente começa a cantar aquela música, seja aquilo verdade ou não na nossa vida, a gente já começa a sair porque está no momento, a mensagem, a roupa, tudo do momento a gente começa a copiar, a gente não tem identidade própria, porque nós não temos relacionamento com Deus, nós vivemos do outro, vivemos daquilo que é entregue para nós na internet, nas redes sociais, nas nossas comunidades. Então, o meu ponto aqui nesse vídeo é que, assim como uma criança, ela precisa estar em contato com os pais. Isso faz parte extremamente importante no desenvolvimento dela. Nós, como bebês ou como talvez um pouco mais maduros na fé, nós precisamos muito mais estar em contato com Deus diariamente. Nós somos chamados para nos relacionarmos com Deus, mas nós não estamos vivendo isso. Nós estamos frequentando creches espirituais, outras pessoas estão nos alimentando, estão cuidando da gente, estão assumindo ou até pegando este lugar que Deus deveria fazer na nossa vida, mas porque nós temos sido irresponsáveis, não temos desenvolvido a nossa vida com Deus, não temos desenvolvido a nossa vida de oração, a nossa vida na palavra, nós temos terceirizado tudo, fazendo tudo de qualquer jeito, deixando o nosso relacionamento com Deus, e o resultado é o mesmo resultado dos estudos. É problema no futuro, problema na nossa família, problema na nossa vida espiritual, problema na nossa comunidade, problema no meio onde nós vamos estar inseridos, porque não existe como sustentar uma vida falsa com Deus, não existe como sustentar uma vida longe de Deus. Nós somos criados para estar com Ele. Então espero que esse vídeo te abençoe. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, a gente está quase chegando a 500 inscritos, talvez mais 2 aí a gente já chega a 500 inscritos. Então se inscreve aí se você não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Corre pro seu quarto, se relacione com Deus. A gente se vê no próximo Chimpacast. Até mais.